E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo? Tudo sussa? Tudo filé? E aí, como é que estamos? Tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa live mais uma vez. Deixa eu só ir aqui rapidinho para pedir para minhas filhas ficarem em silêncio, né? Vou amarrar elas aqui, deixar elas amarradas para elas poderem fazer menos zoada. Só um instantinho, viu? Só um instantinho. Eita! Pronto. Lá na outra casa eram as galinhas. Aqui, nada que uma ameaça de morte não resolva, né? A gente vai ameaçando as crianças de morte, né? Vamos ameaçando as crianças de morte e tá tudo certo. O medo da morte faz com que elas fiquem em silêncio, não é verdade? Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui nossa história de hoje, tá? Resolvendo as questões 41 a 50. E vamos embora, vamos embora. Olha como ficou tudo silêncio. Tá vendo? Nada que uma ameaça de morte não resolva, meu amigo. Ah, técnica. Aprendi com a minha mãe, né? Meu amigo. Eita, vamos lá. Aumenta aqui a tela. Família brasileira normal, exatamente. Nada que você não tenha visto em uma família brasileira convencional, né? Vamos lá. Vamos resolver. Você que está no YouTube, você está certo. E você que está no Instagram, vá para o YouTube para ver as questões, que eu não vou postar, só lá no YouTube. Vamos lá, estamos aqui multiplataforma, YouTube, Instagram, mas todo mundo venha para o YouTube, porque no Instagram não dá para ver nada, né? Só vai escutar a minha voz. Se você gosta de olhar para mim e escutar a minha voz, então o Instagram está ótimo. Agora, para ver as questões, vamos aqui de YouTube. Questão 41. Uma paciente com 32 anos de idade foi internada na unidade de terapia intensiva com quadro de crise tireotóxica, relatando na admissão palpitação, nervosismo, falta de ar, fraqueza e perda de peso. Ao exame físico, apresentava taquicardia, tremor fino, miopatia proximal e sopro na tireoide. Após a investigação, foi feito o diagnóstico de doença de Graves. Entre as modalidades de tratamento para o controle do hipertireoidismo na doença de Graves, a mais indicada nesse contexto clínico é, letra A, terapia com iodo radioativo. Não, né? Agora não. Primeiro a gente faz medicação. 50% das pessoas respondem até 2 anos. Então a gente vai fazer metimazol, né? Tireoidectomia subtotal, não. Tireoidectomia total, não. Isso aqui é depois, bem depois. Primeiro faz medicação, né? Que doidice, usar logo o iodo, não, né? Resposta letra B, fácil. Demé, menininho. Eita, mamão com açúcar. 42. No ambulatório de um hospital secundário, o médico de plantão recebe uma paciente de 43 anos de idade que se encontra no 10º dia do pós-operatório de uma esterectomia total abdominal por doença benigna. A paciente queixa-se de mal-estar, hiporexia e febre de 37,3 graus há cerca de 2 dias. Ao exame físico, a incisão operatória encontra-se um pouco hiperemiada e quente. A semiologia pulmonar é normal. Não há queixa de disúria nem sinais de flebite. Considerando esse caso, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação da cirurgia quanto ao grau de contaminação e qual deveria ter sido a melhor conduta pré-operatória para evitar a infecção pós-operatória. Primeiro ponto importante a ser descrito nessa questão é que ele está perguntando a classificação da cirurgia. Não é da ferida, é da cirurgia, tá certo? Aí o que acontece? Coisas importantes
para que a gente pense. Então, a classificação da cirurgia ela é pensada antes de ser feita a cirurgia. Então, vamos pensar assim, ó, uma regra bem grande. Cirurgias abertas, certo? Cirurgias abertas, geralmente é difícil controlar a contaminação. Então, se você tiver que abrir o abdômen, o intestino, tiver que abrir a via respiratória, na maioria das vezes vai ser uma cirurgia contaminada, ok? Quando você faz por vídeo laparoscópico e tal, aí é uma cirurgia aí que pode ser até potencialmente contaminada, né? Ou limpa contaminada, mas que já vai ser mais difícil de ser contaminada. Então, se você abre cavidades em cirurgias de emergência, traumas, geralmente são cirurgias contaminadas. Agora, quando é uma cirurgia que é eletiva, que não tem muita contaminação no local da cirurgia, então pode ser uma limpa contaminada. E aquelas que não têm abertura de cavidade, aí são cirurgias limpas, tá? São cirurgias limpas. Ou então que onde você vai fazer a cirurgia não tem é um local estéril, né? Então, não tem aí. E também as que são prótese, certo? As que são prótese, elas são também potencialmente contaminadas, né? As limpas contaminadas ou potencialmente contaminadas. Uma observação, a histerectomia eletiva, ela é considerada uma cirurgia que é contaminada em alguns locais, algumas referências, e limpa contaminada em outras referências. Então, já lascou daí. Já lascou. Então, pode ser as duas coisas. Essa questão, ela deveria ser anulada, né? Porque existe... Tanto é que, primeiro, a resposta dela era a letra B, e depois virou letra D. Letra B e depois letra D. Vamos ver. Então, na verdade, ela poderia ser tanto a letra B como a letra D, dependendo da literatura que é colocada. Né? É uma questão simples, mas tem esse dado de que a histerectomia eletiva, não de emergência, ela pode ser tanto limpa contaminada como contaminada. Depende da referência que você vai usar para justificar. Aqui no Revalido, o que deveria ser feito é anular essa questão, porque existem referências para as duas coisas. Ou então, a resposta poderia ser letra B, realizar a antibioterapia com administração de cefazolina 2 gramas, ou a letra D, limpa contaminada, ou a letra B ou a letra D. Foi colocado primeiro o gabarito letra B, depois foi modificado para a letra D. Eu acho que devem ter mais referências como limpa contaminada, mas tanto faz, pode ser tanto contaminada como limpa contaminada, certo? Então tem referência para duas. Quando eu respondi em casa, eu respondi contaminada, aí depois eu vi que tinham referências dizendo que era limpa contaminada também. Então pode ser a letra B, pode ser a letra D. O gabarito preliminar foi letra B e o gabarito final corrigido foi letra D. Então fica aí a sua escolha. Tá? Se você quiser concordar ou discordar do Revalida, isso é uma questão que é controversa aí na literatura. Por isso que pode ser ou letra B ou letra D, mas o gabarito final ficou a letra D. O gabarito preliminar ficou a letra B e o gabarito final ficou a letra D de dado. Feitas as devidas análises, passamos para 43. Uma menina com 8 anos de idade apresenta-se acompanhada da mãe em consulta ambulatorial com história de chiado no peito quase que diariamente, associado à dispneia, aos esforços moderados e tosse noturna 5 vezes por semana. Estando em tratamento contínuo com um puff de 250 microgramas de beclometasona uma vez ao dia, sem sinal de melhora. Apresenta exacerbações frequentes com limitação das atividades nessas ocasiões, sendo necessário o uso de beta-2 agonista de curta duração e, às vezes, de corticoide oral. A ausculta respiratória sem alterações, frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto e saturometria de 96%. Diante desse caso, a classificação correta da doença da criança e a conduta adequada para o tratamento a longo prazo são, respectivamente. Então, ele fez uma mistura das duas classificações, né? Aquela que diz que é parcialmente controlada ou não controlada. Olha, vamos ver aí. Ó. Ele tem tosse noturna 5 vezes por semana e tem o tratamento contínuo com um PAF de 250 miligramas de beclometasona. Então, e mesmo assim não está controlando. Então, ele tem uma asma que ela é não controlada, certo? Ela é não controlada. Então, vamos ver aqui. Ó.
Asma intermitente, asma persistente, moderada, não controlada. Isso aqui pode ser. Asma persistente leve, parcialmente controlada, não. Parcialmente controlada está errado. E letra D, asma persistente grave, parcialmente controlada, não. Ela é não controlada. Ok. Então, só pode ser a letra B. Agora vamos falar em relação a intermitente e persistente. A persistente é quando ele tem essa asma continuamente, tá? Ele tem episódios de asma, de exacerbações contínuas. E ela é moderada quando a gente tem sintomas que são quase que diariamente, né? Semanais. E a gente tem despertares noturnos semanais. Se ele tiver despertares noturnos diários, aí ele seria uma moderada grave já. Persistente grave, não seria mais moderada. Então a resposta só pode ser letra B, aqui, 43. Essa questão ela foi anulada e eu tenho algumas hipóteses por que ela foi anulada. Mas eu estava vendo uma pessoa falar e eu achei interessante, né? Mas ela foi anulada. Mas a única resposta possível para essa é a letra B, que é a resposta preliminar era a letra B e depois ela foi anulada, não sei por que ela foi anulada. Certo? Então, 43, letra B, e ela foi anulada. Depois dos recursos, ela foi anulada. Não é isso? É isso. 44, diz assim, ó. Uma mulher com 25 anos de idade, casada, atendida em unidade básica de saúde, queixa-se de sangramentos intermenstruais nos últimos meses. A paciente relata que mudou de contraceptivo hormonal oral por sua própria iniciativa há 3 meses. Usava composto por etilneestradiol, 35 microgramas, em associação com acetato de ciproterona, 2 miligramas. Mudou para composto de etilneestradiol, 20 microgramas, tem menor dose de estradiol, associado com gestodeno de 75 microgramas. Ela tem como antecedentes relevantes ser multigesta, 2 partos normais, último há 3 anos, e apresenta quadro de convulsões tônico-clônicas controladas com uso de anticonvulsivante, fenitoína, 300 miligramas ao dia. Diante desse quadro clínico, a orientação que deve ser dada à paciente para corrigir o problema é... Então, vamos lá. Olha, então o que acontece é, ela está apresentando sangramentos intermenstruais, certo? Ela apresentava, ela tomava etilneestradiol de 35, passou para 20, e a ciproterona de 2, ela aumentou, aí teve no caso, gestodeno de 75. E está com sangramentos intermenstruais. Geralmente, acontecem os sangramentos intermenstruais porque a dose de progesterona do anticonceptivo está alta. Então, o certo é a gente reduzir a dose da progesterona, né? Ele aumentou a dose, diminuiu a dose de estradiol, por isso que a progesterona ficou muito em evidência. Só que a gente tem um problema aqui, porque ela é usuária de anticonvulsivante, certo? Quando tem uso de anticonvulsivante, se contraindica o método oral. É uma contraindicação para o método oral. Então, a gente não pode indicar o método oral. A gente vai ter que contraindicar o método oral. Vamos lá. Letra A. Usar fármacos que reduzem o sangramento na fase dos sangramentos intermenstruais. Por exemplo, anti-inflamatórios. Então, a minha indicação vai ser usar AINE toda vez que tiver sangramento. Pelo amor de Deus. Não faz nenhum sentido a letra A. Letra A, nada. Voltar ao uso de dose maior do anticonceptivo, podendo ser o mesmo que usava antes. O estradiol de 35 e a ciproterona de 2. Então, como a gente falou, está contraindicado método oral. Então, como ela é usuária de anticonvulsivante, eu não vou fazer isso. Letra B está errado. Letra C. O DIU, vou usar DIU, pois existe contraindicação ao uso de métodos hormonais estropogestativos via oral. Letra C, tá certo. Letra D, usar outro anticonceptivo com progestágeno, acetato de ciproterona, pois o gestodeno frequentemente se associa um maior risco de sangramentos intermenstruais, só que está contraindicado o uso oral. Então a letra D tá errado. Resposta, letra C, fácil de menino. Você que está aí no Instagram, quer ir para o YouTube para ver as questões? É só ir lá no YouTube, você vai ver as questões bonitinhas aí na tela do seu computador ou do seu celular. Menino. Certo? Aqui a Eusiane está colocando assim, ó, que a questão da anterior, a questão 43, voltando aqui na 43,
ela foi anulada porque diz que corticoide oral. Como assim corticoide oral? Corticoide inalatório oral. Só que, assim, eu entendo, eu posso até entender por que foi anulada por isso. Se foi por isso, eu posso até entender. Só que se você pensar, o corticoide inalatório que ele toma é por via oral. A gente pode inalar tanto por via oral quanto por via nasal. Isso não está errado, não. Isso, conceitualmente, não está errado, não. Agora, aqui, colocar corticoide inalatório oral pode ser um termo que não é utilizado, né? Corticoide inalatório é inalatório e oral é oral. Então, o termo corticoide inalatório oral está errado o termo. Mas não está errado, porque realmente a inalação por bombinha, por exemplo, ela é oral. Né? O PAF, ele é oral. A gente suga por via oral. Não é por via nasal que eu sugo o PAF. A não ser que seja por máscara, né? Máscara, a gente pode também solicitar por via oral ou via nasal. Agora, se fosse nebulização, aí seria mais por via nasal. Mas não está errado dizer, né? O termo pode ser que não exista, corticoide inalatório oral. Mas não está errado, não. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não está errado. Mas eu acho que pode ter sido por causa disso. Mas eu não acho que está errado, não, viu? Corticoide inalatório via oral. Acredito que foi anulada, pois usou duas classificações, a antiga e a atual. Não, não foi por isso, não, porque já fizeram isso em questões anteriores. Então, não foi por isso, não. E certo. O termo pode estar inadequado, mas ele não está errado. Né? Não é que não... Veja, o termo pode não existir. Corticoide inalatório oral. Ou é inalatório ou é oral. Tá certo. Né? Porque ele é ambíguo. Né? Mas... aí tá certo, ele é um termo ambíguo, mas ele faz sentido. Pode até não existir, mas faz sentido. Se foi anulado por causa disso, então foi anulado, né? Isso que estava nos recursos. Então, beleza. Mas não tá... Ele pode não existir o termo, né? Pode ser ambíguo, né? Mas realmente é oral. A inalação é por via oral. O PAF, né? Ok, mas aí tá certo. Ou é corticoide inalatório ou é corticoide oral. Ou uma coisa ou outra, né? 45. Um paciente com 48 anos de idade busca atendimento em unidade de saúde da família devido a quadro de tosse produtiva há cerca de 2 meses, associado à perda de peso e sudorese noturna. O paciente refere ter voltado a morar com os pais há 1 semana, depois de ter ficado em situação de rua nos últimos 3 anos, devido a um episódio de conflito familiar. Refere ter procurado o pronto atendimento há 1 mês, quando foi prescrita amoxicilina de 500, de 8 em 8 horas por 10 dias, porém sem melhora do quadro. O médico de família solicita, então, realização de teste rápido molecular para tuberculose, cujo resultado foi positivo, sendo negativa a resistência à rifampicina. Nesse caso, a conduta a ser adotada para o paciente é, letra A, solicitar a cultura de escarro e aguardar o resultado para iniciar o tratamento de acordo com o teste de sensibilidade. Então, não é assim, né? O paciente aqui tem tuberculose. Então, o que eu faço? Eu já inicio o tratamento já normal. Eu não espero o resultado do teste de sensibilidade para iniciar o tratamento. Eu inicio o tratamento, faço a cultura, o teste de sensibilidade, e aí se der alguma coisa, alguma resistência, alguma coisa, aí eu mudo o tratamento. Mas eu tenho que iniciar o tratamento já de cara. Então, letra A está errado. Letra B. Encaminhar para a referência terciária para iniciar o tratamento após o resultado da cultura, de escarro e do teste de sensibilidade? Não, não preciso não. Letra B está errado. E ainda mais para a referência terciária. Faz nenhum sentido. Letra C. Iniciar esquema básico com rifampicina, usineacida, pirazinamida e etambutol, tá certo. Não havendo necessidade de coleta de cultura de escarro, não. Aí tá errado, né? Para todo mundo, a gente pede cultura, independente de ser usuário de drogas ou morador de rua. Todas as pessoas que a gente trata, hoje em dia, o manual, ele diz para você, a partir de 2019, para todas as pessoas, você pedir baciloscopia ou teste molecular, em preferência o teste molecular, teste de sensibilidade e cultura. Só que você já inicia o tratamento. Não precisa dos resultados da cultura para iniciar o tratamento, né? Você inicia o tratamento e aí, se der alguma coisa alterada, você muda o esquema. Ok, letra D. Iniciar esquema básico com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol e reavaliar caso após resultado
da cultura de escarro e do teste de sensibilidade. Letra D está perfeito. É isso aí que a gente faz. A gente inicia o tratamento e aí, se der alguma coisa na cultura alterada, a gente muda o tratamento. Resposta letra D. Fácil demé, menininho. 46. Uma paciente com 30 anos de idade, sem comorbidades, compareceu à unidade básica de saúde com queixas de disúria, tenesmo vesical, polaciúria e ardência miccional há 2 dias. Relatou vida sexual ativa, uso de método anticoncepcional e última menstruação na semana anterior ao surgimento dos sintomas. Negou o quadro de infecção urinária no último ano ou história sugestiva de anormalidades do trato urinário. Diante desses dados, a principal hipótese diagnóstica é: então não tem febre, não tem outras alterações, só tem uma cistite aguda, né? Não é de repetição também. Letra A, pielonefrite grave? Não tem febre, não tem punho-percussão positiva. Sepse de foco urinário? Não, se não tem nenhuma alteração sistêmica, está em bom estado geral. Não é letra B. Bacteriúria assintomática também não é. Por quê? Porque a paciente tem sintomas urinários, então a letra C está errada. Então só pode ser a letra D, infecção do trato urinário não complicada. Fácil, meu amigo. E fácil. Eita, Jesus. Como é fácil. Fácil demais, pelo amor de Deus. Letra D. 47. Um paciente, 25 anos de idade, soldador, procurou unidade de pronto atendimento, relatando que durante seu ofício, ele retirou o protetor facial momentaneamente e foi atingido por flash, ocasionado pelo equipamento de solda no olho direito. O médico clínico socorrista evidenciou apenas eritema conjuntival, só eritema conjuntival. O paciente refere, nesse momento, irritabilidade e sensação de areia nos olhos, sem perda da acuidade visual. Nesse caso, a melhor medida a ser adotada pelo médico socorrista antes de encaminhar o paciente para avaliação especializada é: o que ele vai fazer? Então, o que acontece? Antigamente, logo quando eu iniciei o meu curso lá em 2019 para 2020, né? 2020 eu fiz o curso, né? Quando eu fiz o curso, eu não tinha percebido que todas as vezes no Revalida, todas as vezes, em toda a prova do Revalida, cai uma questão de animais peçonhentos e cai pelo menos uma questão de procedimentos. Eu não tinha percebido isso. Só que eu fui fazendo as provas anteriores várias vezes, e eu vi esse padrão. Aí o que acontece? No meu curso, eu não tinha aula sobre animais peçonhentos e sobre procedimentos, né? Aquele caderno de procedimentos. O que foi que eu fiz? Eu criei aulas sobre isso, porque são 2 ou 3 questões gratuitas da prova, que não vale a pena perder. Essa é uma delas, é uma questão do caderno de procedimentos do Ministério da Saúde. Então, para que eu vou perder essa questão? Uma questão besta. Então, quando acontece isso, o caderno diz o que fazer. Curativo, oclusivo e compressivo? Não. Oftalmoscopia e retirada do corpo estranho com pinça? Não, menino, que loucura. Aplicação de colírio contendo antimicrobianos e corticosteroides? Também não. O caderno manda fazer o quê? Irrigação ocular com soro fisiológico a 0,9 em temperatura ambiente. Resposta letra D, meu amigo. Então a respostazinha aqui, ó, irrigação ocular com soro fisiológico a 0,9 em temperatura ambiente. Questão de graça. Caderno de procedimentos, letra D. Então o que eu fiz? Fiz as aulas do caderno de procedimento e do caderno de animais peçonhentos e aí pronto. Aí acabou-se. Aí é questão fácil e garantida. Resposta da 47 é a letra D de dado. Fácil demais, né? 48. Um pré-escolar de 4 anos de idade, acompanhado dos pais, dá entrada na emergência com quadro de febre, cefaleia, irritabilidade que se iniciou há 2 dias. A mãe relata que hoje pela manhã a criança apresentou erupções vermelhas na pele e que não percebeu outros sintomas antes do início do aparecimento desse quadro. Porém, conta que o pai da criança estava com sintomas de síndrome gripal 2 semanas antes do adoecimento do filho. Ao exame físico, a criança apresenta estado geral comprometido, mucosas hipocoradas, 1 cruz em 4, escleras anictéricas. Apresenta ainda olhos com conjuntivas hiperemiadas, pescoço com linfadenomegalia cervical, tórax com diminuição da expansibilidade e tiragem subcostal presente, abdômen plano, sem visceromegalias, pele
com presença de erupções exantematosas. Frequência cardíaca de 168, frequência respiratória de 39, temperatura axilar de 39,1. Os resultados dos exames laboratoriais iniciais da criança são apresentados no quadro a seguir. O que eu vejo isso daí? Ó? Preste atenção. Interessante demais, né? Veja aí, ó. Esse menino de 4 anos, o pai dele teve um síndrome gripal há 2 semanas atrás. E hoje essa criança está apresentando uma doença exantemática que tem linfadenomegalias, ela tem conjuntivite não purulenta e exantema. Tem febre. O que é isso? Isso está parecendo Kawasaki, não está não? Que doença exantemática dá conjuntivite? Kawasaki. Febre aí. De quanto tempo ele tem? Febre, cefaleia e irritabilidade que se iniciou há 2 dias. Aí não tem febre de 5 dias, mas está aparecendo sintomas de Kawasaki. Não está completo porque não tem febre de 5 dias. O que acontece? O que isso aqui pode ser? Agora, na prova do Revalida, começou a aparecer uma doença chamada síndrome inflamatória multissistêmica pelo Covid, que dá em crianças, geralmente que tem contato com alguém com Covid, né? Aí a criança se infecta de Covid e ela apresenta alterações parecidas com Kawasaki, né? Vamos ver o que ele diz nos exames laboratoriais. Ó, hemoglobina de 10,3, tem uma anemia, hematócrito também está baixo, então a anemia, o paciente apresenta. Leucócitos estão normais, inclusive baixo, né? Não limite inferior. Só que ele tem 80% de neutrófilos segmentados. Isso chama atenção, né? Ou seja, tem neutrofilia. Aí, ó, detectável, ó, ele tem SARS-CoV-2 detectável. Tá vendo o que a gente falou, ó? Tem positivo para COVID, ó, positivo para COVID. Então, sintomas numa criança de Kawasaki com COVID positivo. E outra coisa, sorologia para dengue deu negativa. PCR deu positivo, ferritina deu alta e albumina deu baixa, certo? Por que isso está acontecendo? Porque são marcadores inflamatórios, né? A ferritina é um marcador inflamatório, não é verdade? Então, as plaquetas também são marcadores inflamatórios agudos, né? Então, por isso estão altas as plaquetas. Então, o que é isso daqui? É dengue? Não, não é dengue, não. Deu sorologia negativa para dengue. Síndrome de choque tóxico estafilocócico? Não, também não. Não tem, não teve faringite, não teve nada para eu pensar. Ou então, alguma infecção de pele que mostrasse isso daí. Né? Não tem relação com isso daí. Meningite meningocócica de forma séptica? Não. Meningite por quê? Não mostrou líquido, não mostrou nada. Então, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica por Covid. Deu Covid aqui detectável. Então, resposta letra D. Ele deu tudo que a gente precisava. Resposta letra D. Fácil de meme, menininho. Já caiu várias vezes essa questão. Só agora, em 2021 e 2022, parece que caiu essa mesma questão. 49. Uma paciente com 19 anos de idade, solteira, busca orientação médica em unidade básica de saúde. Relata que teve 2 gestações anteriores, sendo um parto a termo e um aborto. E que tem um filho vivo e saudável de 3 anos de idade. Informa que contraiu infecção pelo HIV há 2 anos e utiliza terapia antirretroviral há 6 meses. Está assintomática e sem sinais clínicos de patologias. Os exames de rotina mostram contagens de TCD4 de 500 células por milímetro cúbico e carga viral indetectável. Ela refere início de um relacionamento com um parceiro soropositivo de 35 anos de idade há 1 mês. Refere ainda que o parceiro tem 2 filhos vivos saudáveis e que o casal não deseja ter filhos. Nessa situação, está indicado. Vamos ver aí. Letra A. Realização de laqueadura tubária associada ao uso de preservativo. Então, a laqueadura não está indicada nesse caso porque ela é menor de 25 anos e ela não tem 2 filhos vivos. Se ela tivesse pelo menos 2 filhos vivos, então estaria indicada a laqueadura tubária. Aqui ela não tem, ela só tem um filho e tem 19 anos. Então, nem por um critério, nem por outro, estaria indicada a laqueadura tubária. Letra A está errado. Uso de anticoncepcional hormonal associado ao uso de preservativo. Perfeito. Letra B está certo. Letra C. Uso de dispositivo intrauterino de cobre. Então, isso aqui não é... Ó, aqui a gente tem que usar camisinha. Não pode não usar camisinha. Ah, Rafael, mas os 2 não têm HIV? Só que é o seguinte. Existe o risco de passagem de um para outro e de resistência. Então, tem que indicar a camisinha também. Vasectomia, no caso, ele poderia até fazer, mas teria que indicar também o uso de preservativo. Então, a melhor resposta é a letra B. Letra B
é a melhor resposta. Não, o anticonceptivo hormonal associado ao preservativo. Essa é a melhor resposta. 50. Um paciente, 55 anos de idade, branco, casado, autônomo, procura unidade de saúde da família para a realização de rastreamento de câncer de próstata por insistência da sua mulher. A mulher infernizando a vida do caba para fazer exame de próstata. Paciente nega disúria, polaciúria, hesitação inicial, gotejamento posterior ou outras queixas de prostatismo. Então ele não tem nenhum sintoma, está totalmente assintomático. Nega uso regular de medicamentos, comorbidades, internações prévias e história de câncer na família. Nesse caso, a conduta correta para o paciente é... Então, ele não tem nada que me indique fazer rastreamento de câncer de próstata. Essa é uma questão recorrente da prova do Revalida. Por quê? Porque pelo Ministério da Saúde, a orientação é não fazer rastreamento precoce para o câncer de próstata. Não existe, segundo o Ministério da Saúde, relevância científica na utilização do rastreamento para o câncer de próstata. Então, o Ministério da Saúde, ele não indica. Quem é que indica rastreamento precoce? É a Sociedade Brasileira de Urologia, né? E indica aí. Mas, para o Revalida, nós seguimos o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não indica. Então, eu não vou fazer rastreamento nesse caso, porque ele não tem sintomas. Veja. Agora, ele indica diagnóstico precoce. Qual é a diferença entre rastreamento e diagnóstico precoce? O rastreamento é feito em pacientes assintomáticos. Então, por exemplo, rastreamento para câncer de mama é a mamografia. Existe o rastreamento para câncer de mama. Existe rastreamento para câncer de colo uterino, né? Existe rastreamento. Existe o rastreamento para obesidade. Existe o rastreamento do tabagismo. Esses são indicados pelo Ministério da Saúde. Mas para o câncer de próstata não existe rastreamento. Indicado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não indica rastreamento. Até já indicou, mas hoje em dia não indica. Já faz tempo, viu? Acho que desde 2012 não indica rastreamento. Ou é 2015, alguma coisa assim. Desde que foi colocado o caderno, aí o último caderno, ele não indica rastreamento. Agora, ele indica diagnóstico precoce. Se tiver sintomas, então se faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então vamos ver aí. Letra A, solicitar PSA e, se alterado, realizar o toque retal. Não indico. Então letra B e letra C já estão errados, né? Letra D, individualizar e compartilhar a decisão frente aos riscos e benefícios associados ao rastreamento. Então, se o paciente quiser fazer, ele pode fazer? Pode. Se ele quiser fazer, ele pode. Mas a gente tem que dizer para ele o que o Ministério diz. Não existe necessidade de rastreamento, independente da idade. Não é uma questão de idade. O Ministério da Saúde não aconselha fazer rastreamento, certo? Aconselha o diagnóstico precoce. Então, resposta, letra D. Fácil. Demé, amiguinho. Eita, moleza. Não, pelo amor de Deus. Agora escreva aí. Foi fácil ou foi difícil, meu amiguinho? Fácil ou difícil? Escreva aí, hashtag LiveTop, se você gostou dessa live, né? Sempre estamos fazendo as lives de meio-dia no YouTube, para você ver as questões, tudo direitinho. Se você gostou aí dessa live, escreva aí, hashtag LiveTop. Se você não gostou, também escreva aí, eu quero saber se você não gostou, né? A sua opinião é o que vale. Então, hoje, sexta-feira, meu trabalho termina por aqui. Então, nos vemos na segunda-feira. Se você quiser live, ainda tem, né? Tem live de 5 horas da tarde e live de 8 horas da noite, reprises. E eu, ao vivo aqui comigo, né? Essa oportunidade de me ver ao vivo, essa figura ilustre que vos fala, né? Você vai ver na segunda-feira, porque agora é feriado para mim, é final de semana, não faço mais nada e não respondo ninguém. Celular é desligado. Papai do céu abençoe todos. Nos vemos aí nossa próxima live. Tchau, até mais.